encontrar a todos bem. Hoje, dia 30 de junho de 2024, vou dar sequência à leitura deste livro da coleção Série Psicológica de Joana de Ângeles, Vida, Desafios e Soluções. Bom dia, bom dia, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Olá, 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 como estão vocês? Sejam todos muito bem-vindos, muito feliz com a presença de vocês aqui. Olá, Clara, seja muito bem-vinda. Vou dar sequência à leitura deste livro Vida, Desafio e Soluções, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Ontem a gente leu cada dia de leitura, então são mais e mais consciências que a gente acaba tendo, né? Bem-vinda, Beatriz. Bom dia, bom dia, bom dia. Vida, Desafios e Soluções, Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Estar desperto. A humanidade em geral vive em estado de sono, em letargo, e por isso mesmo padece da enfermidade mais dominadora, que é a ignorância de si, da destinação de cada um, do significado da existência. Então, né, a gente procura tantas respostas fora, a gente vai em tantos interessantes lugares e tá tudo aqui, ó, dentro de nós. Acomodados à situação em que se encontram, os indivíduos queixam-se, mas quase nada fazem para mudar os mesmos fatores degenerativos do conjunto social, normalmente neles presentes. Lamentam-se por necessidade masoquista de inspirar compaixão. Entregam-se à ocorrência por comodismo, não se esforçando realmente para conseguir a superação de todo aparente obstáculo que surge como ameaça ou impedimento ao seu progresso. A consciência de sono predomina no mundo moderno em razão das suas concessões ao prazo imediato, sem a consequente proposta e oportunidade para as emoções libertadoras. Assim, a sociedade se divide em grupos que se hostilizam reciprocamente, distanciando-se cada vez mais uns dos outros, quando deveriam eliminar as barreiras separatistas e não manter ignorância sobre as infinitas possibilidades de realização e de despertamento. Então, a gente tem tantas possibilidades para despertar, aqui diz, né? Infinitas possibilidades. E a gente ainda, nós nos mantemos com um véu, né? Um véu para que a gente de alguma forma tem ganho. Porque daí eu não preciso olhar para as minhas questões, eu não preciso olhar para o dentro, para o eu. Então se torna bem mais fácil eu manter o meu véu. Surge inevitavelmente o instante em que o ser vê-se induzido a despertar ou permanecer na morte da realidade. Para que consiga acordar do pesado sono a que se submete, é necessário todo o empenho possível, de modo que possa arrebentar as cadeias que o vêm atando ao processo de autocompaixão e infelicidade, de autodestima e desrespeito para com ele próprio. Aí, né, temos algumas pequenas, grandes máximas, né? Fazer ao outro que gostaria que fizessem a ti. E quanto nós realmente fazemos ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós, né? Será que realmente a gente já conseguiu transpor, sair desse papel do masoquista em que nós nos encontramos
e nos colocamos sempre como vítima intencional, porque daí assim eu tenho e eu recebo a atenção do outro. Aí eu não trago para mim a responsabilidade das minhas escolhas, do resultado das minhas ações. Porque se eu sou 100% responsável pela vida que eu estou levando, o que eu estou escolhendo que está me trazendo este resultado, ou o que eu escolhi até o presente momento porque eu não tinha essa consciência, essa clareza. Agora eu tenho. Então, a partir de agora, eu posso escolher diferente, estar mais presente, consciente e atenta às escolhas que eu estou fazendo. Para daí sim, nossa, se eu escolher isso aqui, isso vai me beneficiar? Vai me aproximar do que eu almejo, do que eu desejo, da vida que eu espero viver? Ou vai me distanciar? Vai me aproximar ou vai me distanciar? Que a gente possa sempre estar fazendo essa reflexão. Essa escolha está me aproximando ou me distanciando da vida que eu desejo ter. Estar acordado é encontrar-se pleno, consciente da sua realidade interior e das infinitas possibilidades de crescimento que estão ao seu alcance. Gente, eu me emociono. Libertar-se dos medos que o imobilizam na inutilidade. Redescobrir a alegria de viver e de agir. Ampliar o campo da comunicação com a natureza e todos os seres. Multiplicar os meios de dignificação humana, colocando-os ao alcance de todos. Submeter-se à eloquente proposta de iluminação que pode encontrar em toda parte. E eu gosto muito de trazer essa reflexão, né, de que se eu estou me aproximando ou me afastando da vida que eu desejo viver. E tem um detalhe muito importante. Às vezes a gente almeja grandes feitos, mas a gente não dá nenhum pequeno passo em direção aos grandes feitos que a gente almeja. Então, que a gente possa, nesse momento, que a gente está tendo a consciência de que eu sou 100% responsável pela vida que eu estou criando, então, bom, se eu escolher, tal será o resultado. Porém, lembremos-nos que sempre tem pessoas que se espelham em nós. Tem pessoas as quais que sem o nosso conhecimento, sem que tenhamos consciência, essas pessoas se espelham em nós. Nós somos a luz de muitas pessoas. E a gente não tem essa consciência, a gente não tem, muitas vezes, essa percepção. Agora eu convido vocês a só parar, respirar. Eu gosto muito da respiração, ó. Vamos inspirar ampla e profundamente, com a boca entreaberta. Expiramos, agradecendo. Novamente inspiramos. Olha como o nosso ser se expande, oxigenando o nosso cérebro, oxigenando todas as nossas células, moléculas, átomos, partículas, micropartículas. E ó, ao expirar, eliminamos e agradecemos ao oxigênio que entrou, que fez as trocas gasosas e saiu o gás carbônico. E se eu ficar retendo, prendendo, porque eu estou apegada a tal emoção, eu estou apegada a tal sentimento, eu estou apegada a tal situação. Ah, mas sempre foi assim. Nossa, mas não, eu não posso. Se eu fizer isso, o que vão dizer de mim? O que vão pensar de mim? E aí eu vou retendo gás carbônico dentro da minha corrente sanguínea, dentro do meu corpo, e vou me intoxicando.
Percebe? Isso é a vida. É vida real. Eu gosto de trazer esses exemplos, essas percepções, para que a gente realmente veja o que nós estamos escolhendo, consciente ou inconscientemente. No sono, no véu do esquecimento, ou conscientes, presentes e atentos. Quando eu faço essa respiração, essa inspiração e expiração, façam 3 vezes, vocês vão perceber que parece que o véu, a gente começa a enxergar melhor, porque a gente está presente, consciente, centrados em nós. Bert Hellinger, no livro No Centro Sentimos Leveza, o próprio título já fala, no centro sentimos leveza. Então, eu do meu centro, 100% presente, consciente em mim, eu posso fazer as escolhas mais assertivas para o momento que eu estou vivendo. E isso não quer dizer que dali a 5 minutos a minha escolha seja outra, porque já deixou de fazer sentido naquele momento. Ontem ainda eu dei um exemplo para um amigo meu lá de São Paulo. Eu disse para ele assim, olha, já estava passando do horário do almoço e nem eu nem ele tínhamos almoçado. Eu disse para ele assim, agora eu escolho, né, comer um belo de um churrasco, como a gente fala aqui no sul, um churrasco gaudério. Só que depois que eu tiver almoçado, aquele churrasco não vai fazer mais o menor sentido para mim, porque eu vou estar farta e satisfeita por algum tempo. Percebe? Então, o que nós estamos escolhendo que está fazendo sentido, que continua fazendo sentido, ou ao que nós estamos apegados e arraigados, enraizados, e não conseguimos soltar. O apóstolo Paulo estava tão certo do valor do despertamento da consciência que, em memorável carta aos Efésios, conforme se encontra no capítulo 5, versículo 14, conclamou: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Isso porque sono é forma de morte, de desperdício da oportunidade educativa, esclarecedora, terapêutica, enriquecedora. E nesse sentido, quando se está desperto, Jesus o esclarece a fim de que avance corajosamente na busca da autoidentificação. Gente, eu fico encantada, né? Paulo, olhem bem, o apóstolo Paulo já nos falava do valor do despertamento da consciência. E quanto tempo depois nós ainda nos mantemos presos na inconsciência, porque aí eu estou na vítima intencional, culpabilizando o mundo. Todos os triunfadores foram e são pessoas despertas para a sua atividade, o seu compromisso para com a vida, conscientes do próprio valor, sem os pieguismos e fugas psicológicas de autodesvalorização, de autopunição. Então, nós sabemos o nosso valor, a gente sabe o quanto, que nem eu falei há 5 minutos atrás, ou um pouquinho mais, a gente ilumina muitas vidas. Tem pessoas que sorriem pelo simples fato de nos verem, pelo simples fato de saberem que nós existimos, não precisam nem nos ver. Percebem? Quantos amigos, amigas, familiares, pais, irmãos, irmãs, primos, sobrinhos, tios, tias, se alegram pelo simples fato de saberem que vocês, que nós existimos.
e se espelham na gente, se espelham na nossa história, na nossa força, por nós não termos desistido, por continuarmos aqui. Porque nós estamos buscando ficarmos mais conscientes de nós, da nossa presença e de quem nós realmente somos. Desfraldando o estandarte da coragem, partem para a batalha a que se entregam, superando os vícios e desvelando as virtudes no campo imenso da consciência, qual a proposta feita por Krishna e Arjuna de Bhagavad Gita, essa maravilhosa canção de dignidade psicológica e saga de um triunfador sobre as próprias paixões. O ser desperto não se permite a astúcia de Sísifo, nem a crueldade de Zeus, que tinha necessidade de demonstrar a sua força, o seu poder, na fragilidade do homem imaturo e dormido. Num capítulo anterior, conta aqui fala sobre o conto, né, a história de Sísifo e de Zeus. Quem enganou a morte colocando-lhe um colar, que não era um colar, era uma coleira, enfim. Quando o príncipe Siddhartha Gautama fez-se Buda, portanto, quando se permitiu iluminar, porque acordou do letargo após uma das suas preleções educativas, foi interrogado por um de seus discípulos: Senhor, já encontrastes Deus? E se o defrontastes, onde se encontra ele? O missionário meditou por um pouco e respondeu, sem preâmbulos: após penetrar na realidade de mim mesmo, encontrei Deus no mais íntimo do meu ser, em grandiosa serenidade e ação dignificadora. Vou repetir. Senhor, já encontrastes Deus? E se o defrontastes, onde se encontra ele? O missionário meditou por um pouco e respondeu sem preâmbulos: após penetrar na realidade de mim mesmo, encontrei Deus no mais íntimo do meu ser, em grandiosa serenidade e ação dignificadora. Então Deus está onde? Onde está Deus? Dentro de nós. Na Bíblia tem uma passagem onde fala: vós sois deuses. Então que a gente possa hoje olhar para o nosso Deus interno e realmente estarmos conscientes ao olharmos para Ele. Quando se está desperto, as conquistas e encontros são internos, resplandecentes e calmos, poderosos como raios, suaves como a brisa do amanhecer. Portadores de vida, conduzem o indivíduo na direção segura de si mesmo, fazendo que possa compreender os que dormem e não se interessam pela decisão de entender-se ou compreender a finalidade da existência. Tampouco se irrita, ou se enfastia, ou se perturba com aqueles que o agridem, que os perseguem, que buscam afligi-lo. Maria de Madalena despertou da loucura em que se encarcerava ao encontrar Jesus e transformou-se totalmente. Paulo de Tarso despertou após o chamado de Jesus e nunca mais foi o mesmo. Francisco de Assis aceitou o convite do mestre e renasceu, abandonou o homem velho e tornando-se cantor da natureza. Leonardo da Vinci, Galileu, Newton, René Descartes, Pasteur, Albert Schweitzer e muitos outros nos vários campos do pensamento, da ciência e da arte, da religião e do amor. Após despertarem para a realidade, alteraram a própria rota e ergueram a humanidade para um
patamar de maior beleza e de mais ampla felicidade. Então, estamos almejando o quê? Grandes feitos? O que estamos fazendo para alcançar os grandes feitos? Estamos no caminho? Estamos na rota para a chegada lá nos grandes feitos que almejamos? Que hoje nos espelhemos em um destes: Maria de Magdalena, Paulo de Tarso, Francisco de Assis, Leonardo da Vinci, Galileu, Newton, Descartes, Pasteur, Schweitzer e tantos outros. Olhemos para um deles, para os feitos que cada um deles fez, ou para um feito, ou para eles. Ou todos aqui, eu acredito que conhecem Leonardo da Vinci, a sua pintura. Quem foi ele? Quem era ele antes da pintura e quem foi ele após a pintura? Ele fez, ele foi, ele fez. E ele deixou uma história, deixou uma marca, deixou um registro. E nós? Qual é a marca, qual é a história, qual é o registro que nós estamos deixando? Qual é a história que nós estamos contando primeiro para nós? Porque quando eu falo, primeiro eu estou falando para mim, para que depois as outras pessoas também possam escutar. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Muito feliz com a presença de vocês aqui. Vida, desafios e soluções. Gente, uma enxurrada de consciência, uma enxurrada de consciência esse livro. Estar desperto significa encontrar-se construindo, livre de preconceitos e de limites, aberto ao bem e à verdade, de que se torna vanguardeiro e divulgador. Vou repetir. Estar desperto significa encontrar-se construindo, livre de preconceitos e de limites, aberto ao bem e à verdade, de que se torna vanguardeiro e divulgador. Então, o quanto nós ainda nos limitamos por A, B, C, D, E. Porque a gente talvez tenha muito receio de se expor, talvez tenhamos receio de arriscar, talvez tenhamos receio de sermos nós mesmos, porque durante uma existência inteira, de alguma forma, fomos julgados e tornamos verdade os julgamentos que os outros faziam. O quanto eu estou dando ao outro o poder de escolher e decidir sobre a minha vida, porque quando eu trago para minha vida como verdade algo que o outro falou, eu sou realmente essa pessoa, eu estou olhando para dentro de mim, eu estou presente e consciente de mim, ou eu estou desconectado de mim, desconectada, estou com um véu, porque daí continuo na inconsciência. Então, estar desperto significa encontrar-se construindo, livre de preconceitos e de limites, aberto ao bem e à verdade, de que se torna vanguardeiro e divulgador. Encontrar-se construindo livre de preconceitos e de limites. E quantas vezes a gente tem preconceito contra nós mesmos, contra as nossas ações, contra as nossas atitudes. E de certa forma, buscando fora o que está aqui dentro. O nosso Deus interior. Eu agradeço a presença de vocês aqui. Terminamos mais um subtítulo desta obra gigante, de uma das obras de Joana de Ângeles. Amanhã teremos mais. Agradeço a presença de vocês. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe.
com as pessoas que também poderão se contribuir, poderão se beneficiar com este conteúdo da Joana de Ângeles, do Divaldo Franco. E vamos juntos, juntas, buscar mais consciência, fazermos a nossa parte, criarmos mais para o reino de nós, porque é isso, é esse o objetivo. E dentro do sistêmico, a gente fala assim: eu sou o indivíduo que estou escolhendo olhar para o meu sistema, mas a gente, quanto facilitador, olha para o sistema como um todo. E quando eu consigo colocar, fazer um ajuste, ou seja, me colocar no meu lugar, aí então entramos na ordem e hierarquia, que é uma das leis sistêmicas, todo o meu sistema será beneficiado, receberá desse movimento que eu fiz. Então, o quanto já é possível hoje a gente, nesse momento, e passarmos o dia hoje nos perguntando: eu estou agindo e vivendo do meu lugar de filha, do meu lugar de filho, ou em que lugar eu me encontro? Percebam. E quando vier assim, porque o meu pai, porque a minha mãe, eu sou só o filho, eu sou só a filha. E daqui, do meu lugar de filho, de filha, eu digo sim a tudo que foi, como foi. Sem o mérito do julgamento, porque lembra que Joana nos deixa aqui, nos coloca aqui, ó, sem preconceitos e limites. E quando eu julgo, eu estou entrando em qual preconceito? Eu estou julgando a quem, certo? Gratidão, gratidão pela presença de vocês aqui. Gratidão por vocês serem quem vocês são. Um grande, grande beijo no coração de vocês. Se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe. Gratidão, gratidão, gratidão.